Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título O pecado corrompeu a natureza humana. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Nesta lição, conheceremos no ponto número 1 o plano de Deus para ter comunhão permanente com o homem. Em seu segundo ponto da lição, veremos os significados das árvores da vida e do conhecimento do bem e do mal. E no ponto número 3, finalizando então o nosso estudo, conheceremos como se realizou a queda do ser humano no Jardim do Éden. Item número 1 da lição: o plano de Deus para ter comunhão permanente com o homem. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus, conhecendo então a estrutura biológica, psicológica, emocional e espiritual do homem e visando o seu bem-estar emocional, social e espiritual, realiza as seguintes ações para ter comunhão permanente com o gênero humano. Em primeiro lugar, o Senhor, então, como uma ação proeminente, realiza a formação do Jardim do Éden. E isto está escrito no livro de Gênesis, no capítulo de número 2, a sucinta descrição de todas essas ações. Em primeiro lugar, Deus estabeleceu uma área territorial chamada Jardim do Éden, para ser o primeiro lar de Adão e Eva. Isto está escrito em Gênesis, capítulo 2, versículo 8. Como segunda ação, o Senhor fez brotar neste jardim árvores com seus respectivos frutos, como provisões de alimentos para a manutenção física de Adão e Eva. Entretanto, duas árvores muito especiais foram plantadas, uma bem no meio do jardim, a árvore da vida, e a outra, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 9. O Senhor também supriu o Éden como um sistema de provisão de água abundante e permanente para regar a terra e para o consumo humano, composto então de 4 grandes rios denominados Pison, Gion, Tigres e Eufrates. Gênesis capítulo 2, versículos 10 ao 14. Deus também criou da costela de Adão, de uma forma espetacular, uma mulher chamada Eva, para complementar então o seu marido. E, neste caso, para ser uma maravilhosa esposa, instituindo então o casamento e, por conseguinte, a família. Gênesis capítulo 2, versículos 18 ao 24. Deus também ordenou que Adão cultivasse e guardasse o jardim do Éden, instituindo então o trabalho como um dom de Deus, e que eles, Adão e Eva, não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, os frutos das outras árvores do jardim poderiam comer livremente. Gênesis capítulo 2, versículos 15 ao 17. Como uma das últimas ações, Deus escolheu o Jardim do Éden como local em que o Senhor todos os dias teria então uma relação de comunhão com o gênero humano. O Éden, que
na palavra hebraica significa deleite, era um verdadeiro paraíso na terra, pois o homem recebera de Deus um lar, uma esposa, comida, água, trabalho sem fadiga, num lugar sem mortes, sem doenças, sem injustiças e sem outros quaisquer tipos de males. O homem e a mulher estavam prontos para viver eternamente jornada feliz com o Senhor. A localização geográfica do Jardim do Éden. Muitas são as especulações dos estudiosos e arqueólogos sobre a real localização geográfica do Jardim do Éden, onde se mencionam vários lugares como possível local do Jardim do Éden, existindo até mesmo os que defendem que o Éden narrado na Bíblia Sagrada não é o lugar literal e sim alegórico. A despeito da diversidade de ideias, optamos por sermos conservadores e aceitar que a Bíblia Sagrada registra que o Jardim do Éden se localiza entre 4 rios, dos quais 2 deles, o rio Tigre e Eufrates, nos dias de hoje, levam este nome, nos induzindo a acreditar que o Jardim do Éden se localiza na antiga Mesopotâmia ou Babilônia, nos dias de hoje, algum lugar no atual país chamado Iraque. Gênesis capítulo 2, versículos 10 ao 14, descreve exatamente esta localização do Jardim do Éden. O Jardim do Éden era uma sombra definitiva do paraíso no céu. Narrativas bíblicas nos oferecem a confirmação da existência do paraíso celestial com características peculiares ao terrestre paraíso do Éden, como lugar de paz, de esplendor, um lugar deleitoso, sem fome, sem sede, sem mortes, sem injustiças e lugar de comunhão plena com Deus. Outros fatos narrados na Bíblia Sagrada chancelam a real existência do paraíso celestial, quando menciona que Enoque, o 7º depois de Adão, foi tomado para o céu. Isso está escrito em Gênesis capítulo 5, versículos 21 ao 24. Elias, o tesbita, foi elevado ao céu numa carruagem de fogo. Isto está escrito no 2º livro dos Reis, capítulo 2, versículos 9 ao 14. O malfeitor que se arrependeu de seus pecados na cruz ao lado de Jesus Cristo obteve a promessa de ir para o paraíso. Lucas, capítulo 23, 39 a 43, narra este fato. E o apóstolo Paulo, que foi arrebatado ao paraíso, o 3º céu, lugar da morada do Senhor e de todos os santos e daqueles que creem em Jesus como Salvador e Senhor. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Portanto, aí a narrativa de Paulo no paraíso celestial. Quais são, então, agora, no ponto número 2 da lição,
os reais significados das árvores da vida e do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida eterna, plantada bem no meio do Jardim do Éden, apresentada inicialmente no livro de Gênesis e consolidada nos demais livros da Bíblia, até o livro de Apocalipse. Esta árvore tipifica a única fonte de vida plena e abundante que o Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor Jesus Cristo, que deve ser o centro da nossa vida, tal como a árvore da vida estava plantada bem no meio do Jardim do Éden, no paraíso. Então, a árvore da vida, ela representa a vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. Nós temos também que em João capítulo 14, versículo 6 diz: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quem come do fruto da árvore da vida obtém a vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. Deus estabeleceu a árvore da vida bem no meio do Jardim do Éden e não proibiu inicialmente, antes da queda de Adão e Eva, que eles comessem do fruto desta árvore. Porém, a Bíblia não revela porque o homem não comeu deste fruto, quando ele teve a oportunidade livremente para fazê-lo. Nos demais livros da Bíblia, quando há uma clara menção da árvore da vida, infere-se um contexto de desfrutar da graça e do favor de Deus, de ser feliz, de viver em paz e eternamente com o Senhor. Assim é que, quando o ser humano ele acha sabedoria e adquire o conhecimento de Deus, ele é feliz de verdade, porque ele alcançou a árvore da vida. Quando o homem faz a vontade de Deus, mostrando a sua fé com obras santas e justas, ele também tem vida plena e alcança a árvore da vida. Quando o ser humano demonstra sua lealdade e fidelidade a Deus e que, vindo a cair, retoma os caminhos do Senhor, ou retorna aos caminhos do Senhor, onde ele vai alcançar a árvore da vida, então ele é curado de seus males interiores e passa da morte para a vida. Tudo que eu estou a lhes falar neste momento, nós temos então como apoio textos bíblicos, e você pode consultar então em nossa página, em nosso blog, que está aí indicado no rodapé do slide, quais são os textos bíblicos que exatamente suportam estas ideias, estes ensinos que eu estou aqui a mencionar. Agora, vamos ver aqui o significado da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, no contexto do livro de Gênesis, representa a árvore da morte eterna, a qual Deus proibiu que o homem comesse de seu fruto. Esta árvore, em síntese, ela representa os seguintes ensinamentos. Em primeiro lugar, o ser humano não pode se arvorar a ser autossuficiente, soberbo, dono de si mesmo. Ao contrário, deve estar na dependência e no temor de Deus. O ser humano não pode e nem deve desobedecer à ordenança ou à vontade de Deus, pois as consequências da desobediência a Deus sempre será catastrófica. Adão e Eva roubaram de Deus a prerrogativa de controlar e dirigir as suas vidas. Resolveram ser
determinados, independentes moralmente, decidiram sair da dependência de Deus e se afastarem do Senhor. Tradicionalmente, a maçã se tornou o símbolo do fruto do pecado, do conhecimento do bem e do mal, tendo esta ideia se propagado pelo idioma latim, onde se guarda uma semelhança quase que integral das palavras malum, que quer dizer mal, e malus, que significa macieira. Porém, não podemos determinar qual foi o tipo de árvore e o fruto do pecado pelo fato de a Bíblia Sagrada não mencioná-los. Está aqui tipificado pela desobediência. O homem conhece o bem e o mal. Ele conhece o desejo de pecar. Esta é a simbologia da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma rápida descrição aqui, a simbologia das duas árvores especiais plantadas no Jardim do Éden. Deus criou o homem com um livre-arbítrio, isto é, com a capacidade de realizar escolhas pela sua livre vontade e a partir de um discernimento mental, de análise, de julgamento dos fatos, sendo este, então, responsável pelas suas escolhas e pelas suas ações, bem como pelas consequências, quer sejam boas ou más, para decidir que caminho trilhar em sua vida sob todos os aspectos. Mas também Deus criou o homem para ter comunhão com Ele e ser adorado em espírito e em verdade. A qualidade da escolha do homem, fundamentada em seu livre arbítrio, e a soberania de Deus é que determinará o destino da alma do homem. Um erudito pregador disse, em linhas gerais, que não escolhemos vir para este mundo, mas podemos escolher aonde passaremos a eternidade. As duas árvores, a da vida e a do conhecimento do bem e do mal, eram totalmente diferentes das milhares de árvores plantadas no Jardim do Éden. Duas propostas estavam postas para Adão e Eva. A árvore da vida, que se fosse desfrutada, o homem viveria uma vida plena, abundante e eterna com Deus. E a árvore da morte, que ao ser escolhida e desfrutada por Adão e Eva, juntamente com eles, nos jogou para o lamaçal do pecado, o desejo de pecar e da condenação eterna. Ainda hoje, estas duas propostas estão plantadas, a vida plena, abundante e eterna em Jesus Cristo e a morte e a condenação eterna no diabo. Apocalipse, capítulo 3, versículos 20 ao 22, diz assim a palavra do Senhor: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A queda do ser humano no item 3 da lição. A descrição da queda do homem em desgraça, ela é relatada sucintamente, etapa por etapa, na Bíblia, especialmente no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 1 ao 12. As etapas da queda do ser humano, a tentação de Adão e Eva no Éden, foi o grande teste para verificarmos se a natureza humana era capaz de resistir ou não aos seus próprios desejos e ao diabo. Logo, este episódio nos ensina, em primeiro lugar, que a tentação nunca terá como fonte o próprio Deus e que nós, tendo a nossa vida presidida pelo Espírito Santo, podemos então resistir ao diabo e vencer
o mundo, o sedutor e a sedução. Satanás, de forma sagaz e sedutora, se apresenta a Eva, a mãe de toda a humanidade. E esta apresentação se dá com o seu instrumento mais eficaz de enganação, a palavra mentirosa, contrapondo a ordenança do Senhor Deus. Aqui para frente nós vamos narrar como se deu. A primeira foi que houve uma sedução para que Eva viesse a pecar. O maligno, conhecendo a natureza humana, pois ele esteve presente na criação do homem, ele era um anjo de bem, ele explora 3 áreas frágeis desta natureza humana para ludibriar Eva, as quais podemos mencionar. O diabo induz a mulher a ser soberba, a cobiçar o poder, a autossuficiência, o desejo de ser igual a Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 5, narra isso. Satanás, então, aguça pela palavra proferida e pelo desejo carnal de Eva, ou seja, seus desejos carnais do corpo, tipificado neste caso pelo comer, pela fome. Gênesis capítulo 3, versículo 6, parte A. Lúcifer, o maligno, o outrora anjo de luz, incita pela palavra falada a Eva a satisfação dos seus olhos. Gênesis capítulo 3, versículo 6, na parte B. A estratégia de Satanás sempre será esta, para derrubar o ser humano, isto é, se utilizará de sofismas, ou seja, mentiras que parecem ser verdades, se utilizará então dessas mentiras e ativará no homem a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 ao 17, fala exatamente destas concupiscências inerentes ao ser humano. A infração, então, da ordem divina, depois do sedutor e da sedução, vem a infração da ordem divina. Eva caiu na tentação armada pelo diabo. Na verdade, a serpente engana a Eva, é o que diz a palavra. E em ato sumário, ela comeu do fruto da árvore do bem e do mal que havia sido proibido por Deus de comê-la. Convenceu a Adão, seu marido, a também comer do fruto proibido, e pelas mesmas razões Adão também pecou e desnudos ficaram da graça do Senhor. Isto está narrado em Gênesis, capítulo 3, versículos 6 ao 7. Adão e Eva perceberam as suas respectivas nudez, tipificando uma indecência moral do caráter humano sob todos os aspectos, ou seja, o estado anterior de inocência passa a ser imoral, deturpando então todos os conceitos puros de Deus para o homem. Quando desobedeceram a Deus, Adão e Eva instantaneamente morreram espiritualmente e atingiram a degradação moral de caráter, acusados pelas suas próprias consciências, e então remediaram este estado de morte espiritual com vestes de folhas de figueiras, tipificando uma ineficiente religiosidade de purificação. Depois da infração da ordem divina, há então um inquérito divino. O Senhor, então, em sua perfeita e absoluta onisciência, já sabendo da maldita desobediência de Adão e Eva, busca conversar com eles no jardim do Éden, na viração do dia, e percebe que eles estavam escondidos detrás das árvores em estado de degradação moral e com sentimento de medo, coisas que não existiam no paraíso e agora mancharam esta relação e comunhão com Deus. O Senhor então confirma que seus 2 filhos
desobedeceram e comeram do fruto proibido. Tudo que fazemos, nada está encoberto para Deus. E por isso todas as nossas ações de bem ou de mal serão reveladas publicamente. Não adianta enganar o seu próximo, pois jamais enganaremos a Deus. Bom, depois do sedutor e da sedução, da infração da ordem divina e do inquérito divino, vem a defesa humana. A defesa de Adão e Eva para o episódio, ela é pífia, sem respaldo moral, estapafúrdia, pois humanamente é impossível justificar o pecado. O primeiro casal criado em sua degradação moral, putrefatos espiritualmente, se utilizam da mentira e de se acusarem mutuamente, colocando a culpa um no outro. Isto está em Gênesis capítulo 3, versículos 12 ao 13. Não podemos fugir de nossas responsabilidades espirituais. Se pecarmos, nós temos um advogado para nos justificar, desde que venhamos assumir a verdade e nos arrependermos dos malfeitos sem acusar a outrem, pois a acusação infundada com transferência de responsabilidade ou de responsabilidades é obra maligna. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 1 ao 6, diz: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Palavra do Senhor, graças a Deus. E por fim, então, após o sedutor e a sedução, a infração da ordem divina, o inquérito divino e a defesa humana, vem então o juízo de Deus. Deus é amor, mas ele também é justo. Ele é um Deus de justiça e pela desobediência realizada pelo casal adâmico, proclamou severa sentença sobre todos os agentes da criação. E que até hoje gemem a um só tempo. Essas sentenças foram: a serpente, ela, por ter deixado de se incorporar, ela foi então sentenciada a rastejar sobre o pó da terra. O diabo, ele está implicitamente em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e a partir de uma reestruturação de sua escrita, nós poderíamos ser entendido da seguinte forma: Satanás sempre será contra o homem e contra Cristo, procurando destruí-lo ou matá-los. Porém, Cristo pisará na cabeça de Satanás, condenando eternamente a viver amarrado no lago de fogo e enxofre, livrando de suas malignas mãos homens condenados eternamente a viver afastados de Deus, mas que agora, em Jesus Cristo, podem se reconciliar e alcançar a salvação e vida eterna em Cristo Jesus. E para isso, Jesus, descendente de mulher, será ferido de morte na cruz do Calvário para a salvação da humanidade. Então o diabo também foi sentenciado a se arrastar eternamente no solo e a ser condenado eternamente no lago de fogo e enxofre. Temos também Eva, a mulher, em seu parto natural, passa a ter as suas dores multiplicadas, pois em sua essência qualquer pecado cometido sempre traz em seu bojo dores. E a mulher passa a ser, então, submissa, mas no sentido de ser dirigida em seus objetivos dentro da família pelo cabeça que é o marido. Temos também a terra. A terra, pela desobediência, foi amaldiçoada e agora passa também a
produzir espinhos, cardos e abrolhos, sendo estes espinhos os mesmos que foram utilizados para ferir a cabeça do nosso Mestre Jesus. Temos também a sentença para Adão. Seu sustento alimentar passa a depender de seu próprio esforço físico e de muitas lutas para sobreviver. Foi decretada a sua morte física, isto do gênero humano, retornando a sua parte material, o corpo, para o seu ponto de origem, ou seja, o seu corpo volta para o pó da terra. Foi impedido também de ter acesso à árvore da vida e concomitantemente foi expulso do paraíso e assim destinado a viver separado e sem comunhão com Deus. A descrição dessas sentenças você encontra de Gênesis capítulo 3, versículo 14 até o versículo de número 24 do mesmo capítulo 3. Muito se discute de quem foi a culpabilidade de Adão e Eva quanto ao pecado da desobediência a Deus. Na verdade, então nós podemos dizer de quem é a culpa? É de Adão ou de Eva pela desobediência no Éden? É a grande pergunta. Adão e Eva são igualmente culpados por esta desobediência, porém, a responsabilização deve ser diferenciada, pois Adão era quem tinha toda a autoridade dada pelo Senhor para manter a obediência a Deus e não fez. E Eva tinha a incumbência de auxiliar Adão nesta preservação e não teve domínio próprio para isto, apesar de ter sido enganada. Adão e Eva resolveram ser independentes de Deus e a partir deste ponto conheceram a angústia, a culpa, a insegurança, a vergonha e o estado de ficar distante e separado de Deus. O pelagianismo, teoria doutrinária defendida por Pelágio, um monge britânico, diz que não há nenhuma relação entre o primeiro pecado de Adão e os indivíduos de toda a humanidade, porque nós recebemos por herança essa questão do pecado. Pelágio afirmava que o ser humano foi criado livre das influências que controlam o universo e que a alma de uma pessoa não é maculada por nenhuma corrupção ou culpa, sendo o pecado apenas um mau exemplo para a sua descendência, não tendo então uma relação direta entre o pecado de Adão e a raça humana. Ao ser humano basta viver de forma honesta e decente. Esta teoria de Pelágio, que é uma heresia, anula então a necessidade de salvação do homem por meio do sacrifício de Cristo. Na verdade, nós recebemos por herança o pecado de Adão e Eva. Da mesma forma que nós queremos viver eternamente, o desejo de viver eternamente, nós temos esse desejo, ninguém quer morrer fisicamente, e essa é uma herança adâmica, nós recebemos deles também uma herança pecaminosa, o desejo de pecar, conhecendo o bem e o mal. Mas Deus é misericordioso. Deus é misericordioso e demonstrou o seu profundo amor para com o homem quando prometeu a vinda de um Salvador. E tipificou o modo de salvação do homem pela morte pelo sangue de um cordeiro ao substituir as vestes de Adão e Eva, feitas de folhas de figueira, por vestes feitas de peles de animal. Este cordeiro, Salvador, se consolidou na vinda de Jesus Cristo, Filho de Deus, na forma de homem, para morrer na cruz do Calvário e ter o seu sangue derramado para perdão dos pecados da humanidade e para nos conceder vida eterna. Concluindo então a aula de hoje, nesta lição, vimos que o plano de Deus é o de ter uma comunhão plena e permanente com o ser criado. E para isso o Senhor criou o gênero humano e o Jardim do Éden com todas as provisões para Adão e Eva, inclusive pondo a árvore da vida eterna à disposição deles e vedando-lhes o acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. Compreendemos que a desobediência dos pais da humanidade ensejou-lhes o imediato afastamento de Deus, e as etapas desta queda de Adão e Eva no Éden
perpassam pela sedução maligna para pecarem, a infração da ordem divina, o inquérito divino, a defesa humana e o juízo de Deus. Finalizando o nosso estudo, desenvolvemos o conceito de culpabilidade de Adão e Eva, bem como apresentamos a teoria do pelagianismo, que advoga que não há nenhuma relação do pecado original de Adão e Eva e a raça humana, que, em síntese, anula a necessidade da salvação do homem. Shalom Adonai. E assim, descrevemos como ocorreu a queda do homem e, por conseguinte, o afastamento deste homem de Deus. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição de número 11. A salvação não é obra humana. Então, vamos falar sobre a salvação em Cristo Jesus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.